Agora no Balanço, nós vamos repercutir esse caso, que você acompanhou inclusive na programação da TV Paranaíba. É uma imagem terrível, que mostra um homem arrastando uma mulher pelos cabelos. Jardim Canã. Essa imagem chamou muita atenção de todos, pela forma, pela violência. E agora, já no Balanço Geral, começando com a nossa querida repórter Débora Pérez, com uma atualização extremamente importante. Esse homem que já tinha sido identificado, agora ele foi encontrado e preso. Encontrado e preso. Débora Pérez, bom dia para você, ótima quarta-feira. Oi, Rafa, boa tarde, muito bom ter você aqui com a gente. A gente, claro, está acompanhando esse caso desde que ele aconteceu, uma grande investigação estava sendo feita e agora a Delegacia da Mulher conseguiu trazer uma resposta bem rápida para toda essa situação. Esse homem foi preso, ele que já estava sendo identificado, ele foi preso na Praça da Bíblia, praça muito próxima ali que fica em frente à rodoviária, um ponto extremamente conhecido aqui da cidade de Uberlândia. Ele foi localizado e foi preso, já está à disposição da Justiça. A gente está falando de um crime que envolve uma lesão corporal, um casal que estava junto há 3 anos e essas imagens, claro, ganharam as redes sociais. A gente está repercutindo desde que tudo isso aconteceu. Grande parte desse processo de investigação se levou por conta, dessas imagens que foram então publicadas, que foram muito úteis dentro desse processo de rastreamento para identificá-lo e também para encontrá-lo. Hoje pela manhã eu estive lá na delegacia, a delegada Daniela Novaes, que está conduzindo esse caso, trouxe mais detalhes pra gente e ela trouxe inclusive a motivação desse crime que você acompanha comigo agora, pelo menos o que explicou esse homem assim que foi preso. Ele falou que ela estava embriagada e depois eles fazerem uso de drogas e álcool, ela começou a tirar a roupa e em decorrência disso ele ficou com muitos ciúmes, empurrou ele estava bêbado e o que ele falou foi o seguinte, que ele não tinha condições de carregar essa mulher. Então, em decorrência disso, ele arrastou essa mulher pelo cabelo, que ela estava praticamente seminua, arrastou essa mulher pelo cabelo até ela chegar atrás do caminhão e ali eles continuaram uma discussão e ele conseguiu, junto com uma vizinha, uma roupa para que ele cobrisse essa mulher. Resumindo, ciúmes. Difícil assistir a essas imagens, mais complicado ainda ouvir o que a delegada tem a dizer em relação a toda essa história. É um completo absurdo e a gente, claro, assim que recebeu essas imagens, a gente também foi em busca de mais informações em relação a esse relacionamento. Desde o início que a gente entrou nesse caso, já foi possível identificar que os dois são moradores, eles são pessoas que vivem em situação de rua. Então eles são grandes conhecidos, muita gente quando viu essas imagens, conversou com a nossa equipe, mandou mensagem para o Balanço Geral e disse, olha, conheço realmente os dois e eles vivem brigando, já virou caso de polícia outras vezes, então é claro que essa era uma das questões que foi abordada dentro dessa coletiva também em relação a essa relação dos dois, de que forma que eles viviam, e a delegada também explicou que essa não foi a primeira vez, eles inclusive já tiveram outros casos de agressão e ela contou um pouco mais pra gente em relação a esse histórico. Esse casal, eles estão juntos, há 3 anos, de acordo com o que ela relatou. Os vizinhos falaram, enquanto eles moravam nesse assentamento, que as brigas eram recorrentes e constantes, brigas grandes de agressões. Embora ela tenha negado na delegacia, tenha negado para nós, que ele tenha agredido em outras oportunidades, mas ela apresentava-se com lesões corporais compatíveis ao arrastamento e outras lesões também. Ela também afirmou que ela não se recorda de ter sido arrastada em decorrência do uso de crack e álcool. Ou seja, é uma vítima que está em situação de vulnerabilidade tanto social quanto de violência. Nossa equipe ofereceu para ela que ela fosse encaminhada a casa-abrigo, como a gente faz com todas as vítimas vulneráveis de violência doméstica, mas ela se recusou. Ela pediu que fosse deixada na rodoviária, sendo encaminhada pela equipe à rodoviária. Se recusou qualquer tipo de atendimento, submeter a qualquer tipo de atendimento psicológico ou social.
Difícil, né? A cada palavra que a delegada vai falando, a gente vai entendendo um pouco mais da dimensão desse caso e o quanto é grave toda essa situação. A gente está falando de um homem de 41 anos que foi preso, uma vítima de 28 anos, ele já está à disposição da justiça, vai responder agora por esse crime de lesão corporal. É claro que é a justiça que vai decidir se essa prisão vai ser convertida em preventiva e a gente, claro, continua observando com muita atenção. Esse caso gerou uma grande repercussão, a gente, desde que recebeu esses vídeos, a gente já colocou na tela aqui dos nossos programas, porque a gente sabia que essa situação era uma situação de muito risco, principalmente para essa mulher, diante das informações que iam chegando a todo instante, contando um pouco mais do histórico, né, desse casal, de pessoas que os conheciam e de pessoas que sabiam que era uma situação bem complicada. Então a atualização que a gente traz agora aqui, já começando essa edição do Balanço Geral, é de que esse homem foi preso, já está à disposição da justiça e agora é claro que a gente também continua acompanhando os próximos passos, mas é complicado ver essas imagens e ouvir esses relatos, né, Rafa? E é triste que envolve drogas, consumo de drogas, pessoas extremamente alteradas e discussões que são constantes. E o pior para a delegada, a doutora Daniela Novaes, mais um caso, né, doutora? Mais um caso. Nós que já conversamos tanto sobre diversos casos envolvendo violência, e é mais um caso também de uma mulher que chega às vezes na delegacia e diz que, mesmo com todas as evidências, que não, isso não aconteceu outras vezes, que este foi o primeiro episódio. Mas é claro que aquela investigação mais detalhada vai apurar de verdade isso, mas se trata de um casal que já vinha apresentando diversos problemas, já era uma preocupação para as nossas autoridades, mas que bom que esse sujeito foi localizado, foi preso, está agora à disposição da justiça, mas eu pergunto para você que está do outro lado, o que se faz com uma pessoa que comete um crime como esse? O que fazer? E também uma discussão que é muito importante de se fazer. As mulheres precisam pedir ajuda. As mulheres não podem se calar em relação à violência. A violência que está acontecendo dentro de casa. Hoje existem diversos canais que oferecem ajuda, que oferecem apoio. E é fundamental que essas mulheres tenham coragem de procurar ajuda, de se manifestar em relação a isso. Esse sujeito que cometeu uma agressão, uma covardia com uma mulher dessa, tem que ficar na cadeia, tem que jogar a chave fora. Nós não podemos conviver com um sujeito que faz isso, que agride dessa forma uma mulher. E todos os vizinhos ali estão preocupados, estão aflitos, já sabiam dessa situação que vinha acontecendo e chegou, infelizmente, a esse ponto. Ainda bem que não foi algo pior, com a morte de uma vítima. Mas a polícia está de olho, que bom que esse sujeito agora foi devidamente identificado, preso em relação a este fato e que a justiça faça a sua parte, mas e que você do outro lado, que está acompanhando, comentando, fique à vontade para comentar, para participar, contar o que você pensa, respeitando todas as regras, mas é um triste episódio que envolve consumo de bebida, consumo de drogas e que aconteceu aqui na nossa cidade e agora com essa repercussão.